Olá, tudo bem? Então vamos dar prosseguimento à apresentação da metodologia de planejamento estratégico da Escola Superior de Guerra e agora nesse vídeo iremos discorrer sobre a fase estratégica. Então vamos lá? Então, aqui mais uma vez apresentamos a estrutura da metodologia de planejamento da ESG e nessa fase estratégica vamos abordar a concepção estratégica e com seus 4 estágios que estamos identificando aqui na nossa estrutura. E como eu já falei anteriormente, nas fases do diagnóstico e a fase política, nós vamos extrair informações que serão tratadas na fase estratégica. Na fase do diagnóstico, basicamente, eu comentei que é uma fase de levantamento de dados, análise do ambiente e alguns dados que foram identificados nessa fase de diagnóstico foram utilizados para a elaboração dos objetivos. Outros, do tipo meios disponíveis, nós iremos utilizá-los nessa fase estratégica. E na fase política, então, a intenção é justamente, a partir de uma construção de cenários, definir objetivos de curto prazo, objetivo de governo, de médio e longo prazo, são os objetivos de estados, que seria aquela trajetória para se chegar numa visão de futuro. Seria o que fazer, que é o que esses objetivos, nos questionam, que a gente responde com esse questionamento com a identificação dos objetivos. E como fazer? Como chegar para atingir esses objetivos? Quais os melhores caminhos para atingir o objetivo, que nós veremos como fazer nessa fase estratégica. Aqui, essa figura mostra os processos, os passos que serão necessários para concluir a concepção estratégica. Então, vamos identificar inicialmente obstáculos, vamos definir os caminhos necessários para se atingir os objetivos, nós vamos chamar de linha de ações estratégicas, fazer o teste A, que é justamente para identificar qual a melhor caminho dentre aquelas propostas para se atingir os nossos objetivos. E os melhores caminhos, na realidade, para cada objetivo tem que se fazer um teste desse. Nós vamos então chegar nas opções estratégicas, são os melhores caminhos para se atingir os objetivos propostos. E a partir dessa opção estratégica, então, vamos elaborar as ações, as diretrizes necessárias para cumprir essa opção estratégica. E esses dados todos serão utilizados, então, na elaboração do nosso plano estratégico. Então, inicialmente, o primeiro estágio é a identificação de óbices, que são obstáculos de toda ordem que dificultam ou impedem a conquista ou a manutenção dos objetivos. São 2 tipos, fatores adversos ou antagonismos. Os fatores adversos, eles dificultam o alcance desse objetivo, mas eles não possuem vontade própria. Normalmente também estão relacionados com a natureza, enfim, com a geografia. E nosso exemplo aqui, utilizando o sistema de soberania da nossa Amazônia, temos como fatores adversos a extensão da faixa de fronteira, que é muito difícil controlar essa faixa de fronteira, a baixa densidade demográfica na região amazônica, também é outro fator adverso, assim como a dificuldade de deslocamento nessa região em função da sua densa floresta. É muito difícil, normalmente as estradas são
ocupadas por rios. Os rios são as próprias estradas para deslocamento, então é muito difícil o controle, né, dessa fronteira. É muito comum a confusão entre fatores adversos como pontos fracos. Então poderia falar aqui que a baixa efetividade nas fiscalizações, coisas que já estão mais relacionadas a pontos fracos, vamos dizer, a fraqueza, né? A pouca ocupação do Estado também seria um ponto fraco, seria um fator adverso. Então existe muita confusão entre esses dois conceitos, que são os pontos fracos com os fatores adversos. Os antagonismos já são mais fáceis de serem identificados, porque existe uma intenção de impedir, dificultar o alcance desses objetivos. Então, um exemplo seria a atuação das organizações do crime organizado, restrição de acesso a novas tecnologias por potências estrangeiras. Então existe essa restrição, né? Vamos considerar que existe, vamos dizer, é meio velado, mas vamos considerar. E narrativas internacionais visando impactar o desenvolvimento da região amazônica. Tudo isso dificulta o alcance dos nossos objetivos. Então, a partir da identificação desses óbices, que serão utilizados no teste de execuibilidade, então, assim como os meios disponíveis, os óbices também serão utilizados nesse teste de execuibilidade. Então, vamos para a definição das linhas de ação estratégica, que corresponde a uma sequência de ações estratégicas estruturadas de maneira lógica e ordenada e visam atingir um objetivo definido na fase política. Então, para cada objetivo, há necessidade da construção de algumas linhas de ação estratégica. No exercício, nós vamos mostrar 3, acho que é um número interessante, que de 3 linhas que conseguem alcançar o objetivo, vamos fazer algumas análises para selecionar qual delas é melhor. Isso é feito justamente nesse teste AEA que nós iremos ver a seguir. Então aqui está um exemplo de um objetivo de governo analisado: ampliações de ações de interagências entre o MD e os demais ministérios no combate contra o crime transfronteiriços e ambientais. Então aqui foi um objetivo, né? É esse objetivo que nós vamos analisar. Então, para se atingir esse objetivo, nós criamos aqui 3 linhas de ações estratégicas. A primeira é melhorar os mecanismos de avaliação e monitoramento das ações implementadas. A segunda, conjugar esforços institucionais do Estado brasileiro no combate a crimes ambientais. E a terceira, melhorar a efetividade dos sistemas de controle. Então, para cada linha de ação, ela é composta de algumas ações estratégicas. Aqui, nesse quadro, nós podemos identificar algumas estão, inclusive, em vermelho. O que significa isso? Que essa ação também pode fazer parte de outra linha de ação estratégica. Por exemplo, a linha número 1, fortalecer ações de intercâmbio de informações, faz parte dessa melhorar os mecanismos de avaliação. Ela também vai compor a linha de ação 3, que é melhorar a efetividade do sistema de controle. A ação 3, por exemplo, ela faz parte também da linha de ação estratégica número 1, mas também faz parte da linha de ação estratégica número 3. Tá? E assim, a gente, depois de montado esse quadro com as linhas de ações e suas respectivas ações estratégicas, nós vamos, então, partir para o teste de adequabilidade, execuibilidade e aceitabilidade, para selecionar qual das 3 linhas é melhor para atingir o objetivo. Sendo que o teste de adequabilidade e execuibilidade é eliminatório e o teste de aceitabilidade é seletivo. Tá? Então, as linhas que passarem pelos 2 primeiros testes, ela então é selecionada a partir de uma análise de custo-benefício, mais ou menos assim, e as que ficaram no caminho são
saem do processo. Não passou por do teste 1 ou 2, de adequabilidade e execuibilidade, sai do processo, está eliminado. Então, inicialmente, o teste de adequabilidade, ele verifica se a linha selecionada garante efetivamente o alcance do objetivo pretendido na moldura temporal necessária. Então, a primeira coisa, o primeiro teste é saber se essa linha vai atingir o objetivo nessa moldura temporal. Então, aqui nós temos nessa figura aqui 3 linhas, né, e todas elas percorrem esse caminho, mas apenas a linha 1 que vai atingir o objetivo. Então, é mais ou menos isso. As outras duas não atingem o objetivo, elas são eliminadas. E quais são os atributos utilizados para verificar esse teste? É o atributo de pertinência, né, que a linha relaciona diretamente ao problema, tá? Então, a linha tem que estar relacionada ao problema. A integridade, todos os requisitos são atendidos. A abordagem, se a solução está do nível do decisor estratégico. Pode ser uma solução, mas a solução não depende de mim. Então, se não depende, não está no nível dele, esse teste de abordagem não está sendo atendido. E a oportunidade é que ela precisa ser executada no tempo suficiente, tá? Então, isso é um horizonte temporal, mas você só consegue executar essa linha de ação num período acima do horizonte temporal, então o teste da oportunidade também não é atendido. Então, aqui nós temos essa matriz de adequabilidade, e por esse desenho aqui a gente verifica que a linha 3 não atendeu o nível de abordagem, e a linha 2 e 3 também não são oportunas. Então, as duas linhas são eliminadas do processo. Então, só fica aqui no caso, seguindo a linha 1. E só sobrou uma linha, nesse caso não precisa nem fazer os outros testes, ela já é opção estratégica, porque é a única que passou pelo teste de adequabilidade. Daqui é um exemplo acadêmico. No nosso caso, a gente tem as 3 linhas de ações aqui listadas, e pelo quadrinho aqui a gente verifica que todas elas passaram no teste de adequabilidade. O segundo teste é o teste de execuibilidade. É aquele teste que vai verificar se temos os meios disponíveis para executar as linhas de ações. Então, não adianta cumprir todo o teste o primeiro teste, né, que é de atingir o objetivo, mas nós não temos recursos necessários para o cumprimento da linha de ação. Então, o que é testado são os recursos humanos, materiais, financeiros, tecnológicos, o tempo suficiente. Então, se tem ou se está faltando, mas para conseguir, a gente consegue num tempo temporal, num tempo ainda suficiente para a execução da ação. Então, não adianta, eu consigo com 9 anos, mas depois preciso de mais 5 para executar a ação. Aí não serve também. Ele tem que conseguir o tempo e tempo suficiente para o cumprimento da linha de ação. Então, nesse exemplo aqui, a gente viu que recursos humanos, essa linha 3 não tem, também recurso tecnológico a 3 não tem. Então, nesse exemplo, a 3 sairia do processo e as outras duas, que seriam então chamadas de linhas de ações estratégicas conservadas. Então, elas recebem o nome de conservadas e elas vão para o último teste para fazer o teste de aceitabilidade, para verificar qual das duas que vai atender melhor uma relação custo-benefício. Mas no nosso exemplo, aqui estão as 3 linhas, todas as 3 passaram, então essas são denominadas linhas de ações estratégicas conservadas, porque passaram justamente o teste de adequabilidade e execuibilidade. E o último teste, né, aquele teste que visa identificar a melhor relação custo-benefício, como eu já comentei, para ver qual das duas é melhor. Então, basicamente, é um teste multicritério. Aqui, então, aqui no caso, aqui nesse exemplo, tem 4 critérios.
cada um com seus pesos identificado pela equipe de planejamento. Então, nesse quadrinho a gente vê que o critério 2 é o mais importante, é peso 3, e o critério 3 é o que é menos importante. Pode ser dividido em subcritérios. No critério 1, por exemplo, ele não foi dividido em subcritério, mas os outros todos foram divididos em subcritérios, só que a soma deles tem que dar 100 assim. Então, se foram 2 subcritérios, pode botar 50 e 50. Tá? Foram 3, no caso do critério 3, pode ser 40, 20 e 40. A equipe de planejamento que vai definir isso, só que a soma deles tem que dar 100. Tá? E aqui tem um exemplo, né, já colocando valores do nosso exemplo utilizado, né? Então, o primeiro critério é tempo de execução, o segundo, necessidade de recursos, pode ser tanto financeiros como materiais, e a efetividade, qual é aquela linha de ação que vai ter mais efetividade. Tá? Então, temos valores dados aqui, cada um com seus respectivos pesos. E, nesse caso, a linha vencedora foi a LAC 1. Então, a LAC 1 foi a linha conservada que será denominada opção estratégica, tá? Que corresponde à LAEC selecionada pelo decisor e representa as condições mais favoráveis para o alcance do objetivo em estudo. Agora, o decisor pode não concordar com aquele resultado dos testes lá da equipe de planejamento e pode mandar voltar para fazer uma nova avaliação nos riscos, nos óbices, vantagens e desvantagens, aprofundar mais o estudo. Porque ele não ficou muito convencido que a linha de ação estratégica conservada escolhida é a melhor dentre as analisadas. Porque no final quem vai aprovar é o decisor estratégico. Então, essa linha que foi selecionada, a opção estratégica, então, ela é formada por suas ações estratégicas, listadas aqui à nossa esquerda, são 4 ações estratégicas, que são desmembradas em diretrizes, que essas diretrizes também são definidas o prazo para o cumprimento das diretrizes, e os órgãos responsáveis pela a sua execução. Então, esse conjunto de informações que deve conter nas diretrizes estratégicas. E, finalmente, então, aqui tem o nosso fluxo de processo da fase estratégica, da concepção estratégica. Inicialmente são levantados os óbices, depois definido as linhas de ação estratégica, a partir dos objetivos, lógico, a linha é para atingir objetivos, e dos vetores estratégicos que foram levantados também lá na fase do diagnóstico, precisam ser atendidos. Aí fez o teste de adequabilidade, caso a linha não passe, então é eliminada. Se passa, vai para o próximo teste de execuibilidade, que vai consultar os meios disponíveis também, para ver se existem meios disponíveis, e os óbices. São os 2 elementos considerados nesse teste de execuibilidade. Se passou por ele, então vai para o teste de aceitabilidade. Se não passou, ela é eliminada também no teste de aceitabilidade. É um teste seletivo para verificar qual delas que apresenta melhor custo-benefício, e quem ganhar essa disputa é denominada opção estratégica. E a opção estratégica então, é explodida, né, em várias diretrizes. São as diretrizes estratégicas com suas prazos de execução, responsabilidade de execução, e esses elementos então vão constar de um plano estratégico. E nesse plano estratégico é importante também, lá na fase do diagnóstico, consultar aqueles planos para verificar se não está havendo já algum daqueles planos que já está executando algumas ações previstas nesse nosso plano estratégico. E assim a gente conclui essa fase de concepção estratégica. A fase de gestão,
a gente pode verificar rapidamente no ciclo PDCA, e esse primeiro quadro vermelho, quadro de planejamento, tudo que nós vimos nesses vídeos, desde a fase diagnóstica até a fase estratégica, a gente vê que ele está resumido no primeiro quadrinho do planejamento, que é identificar problema, definir objetivos, metas, definir estratégia e elaborar um plano de ação, nosso plano estratégico. A partir daí, a gestão, execução do plano, acompanhamento do plano, controle, verificação se as metas estão atendidas, identificar a avaliação dos desvios, indicadores, essa avaliação das metas atendidas, objetivos, essa avaliação é feita através de indicadores, né? E ajustar, fazer os ajustes necessários, né? Revisão do plano deve ser feita de tempos em tempos, nos ajustes necessários. Novos objetivos podem surgir, porque o cenário pode sofrer alguma modificação, uma troca de governo, enfim, algum elemento novo no cenário pode aparecer, e havendo a necessidade de um ajuste no nosso plano estratégico. Então, todo plano estratégico precisa ter essa flexibilidade, tá? Para realizar os ajustes necessários. Alguma sugestão? Selecionar os principais atores, aqueles que mais vão impactar na construção dos nossos cenários, para a gente, enfim, não usar somente fontes convencionais, formar redes especialistas, normalmente especialistas. Essas redes especialistas sempre têm novidades, são pesquisadores e eles colocam as informações relevantes, né, nesses grupos de especialistas que podem ser necessários a ajudar justamente na elaboração dos nossos cenários. Banco de dados, principalmente no monitoramento e acompanhamento dos cenários, que no dia a dia estão acontecendo, sinais fracos e faspadores futuros que às vezes não têm muita força, mas são armazenados, são descritos, e um conjunto desses sinais podem chegar a esclarecer alguma coisa plausível no futuro e significativo na construção de cenários, por exemplo. E promover palestras, cenários, painéis, entre outros, são algumas sugestões que devem estar contidas durante a realização dos planejamentos estratégicos, principalmente nas fases de controle e monitoramento do plano estratégico. E com considerações finais também, alguns que eu julgo sugestões que eu julgo de importantes. Talvez a mais importante é o envolvimento efetivo da direção. Se a direção tiver realmente interesse e acreditar no planejamento estratégico, existe muito mais chance dele ir até o final e conseguir colher bons frutos desse planejamento estratégico, né? Participação organizada dos setores, isso daí é importante, que existe uma certa, assim, até falta de conhecimento, uma certa rejeição e achar que vai dar trabalho, que não vai servir para nada, e às vezes não serve para nada. Se fizer um plano e deixar um plano numa prateleira, ele não vai servir para nada, só vai servir para enfeitar a prateleira, tá? Informações relevantes, não é lógico, e é de suma importância também. E assim, eu deixo para concluir essa nossa apresentação. Temos aqui essa mensagem de Peter Drucker: o planejamento estratégico não diz respeito a decisões futuras, mas sim implicações futuras de decisões presentes. E eu, como referência, temos aqui 3 referências que tratam dessa metodologia. Tem um blog que tem essas informações na internet, acessando o blog, para aqueles que querem ter uma fonte de referência. Esse blog está lá disponível. Temos o nosso manual de planejamento estratégico, da metodologia de planejamento estratégico, também está disponível na internet, no site da ESG, está lá em publicações. E também, para aqueles que quiserem aprofundar o estudo em especial de cenários prospectivos, eu estou sugerindo aqui esse livro, que é o Planejamento Estratégico,
via expressa para o futuro, que foi elaborado por pessoas daqui do corpo permanente. Tá? Então, ele trata bastante dessa metodologia também, tá? Mas muito mais do que somente da metodologia. E com isso, nós concluímos esse conjunto de vídeos abordando a metodologia de planejamento estratégico da Escola Superior de Guerra, onde inicialmente apresentamos alguns conceitos relacionados a planejamento estratégico, em especial, que são empregados na metodologia da Escola Superior de Guerra, e depois entramos nas fases do nosso planejamento estratégico, inicialmente na fase do diagnóstico, onde são levantados dados e análise do ambiente, enfim, para verificar como estamos, tá? E na próxima fase, muitas dessas informações são utilizadas na próxima fase política para construir os objetivos, o que fazer para sairmos da situação atual para uma situação melhor, uma visão do futuro, e isso daí nós verificamos a partir da formulação de objetivos de médio, curto prazo, médio e longo prazo e curto prazo, objetivo de Estado, objetivo de governo. E o como fazer, nós vamos para a fase estratégica. Quais são os melhores caminhos para se atingir o objetivo? Essa resposta é dada, então, na fase estratégica. E assim a gente conclui essas apresentações sobre a metodologia do planejamento estratégico. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua atenção.